Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a bênção de Deus esteja presente em seu coração e também sobre toda a sua família. A você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, que a bênção de Deus esteja presente sobre você e também sobre toda a sua família. Eu quero transmitir alguns recados nesse momento. Desde quando iniciou a pandemia no ano passado e também quando realizamos os cultos presenciais no ano passado, como alguns também neste ano de 2021, sempre tivemos a participação da equipe de louvor. Sempre tivemos a participação desse ministério tão importante na vida da igreja, que é o ministério de louvor. Sempre em todos os nossos cultos online, desde o ano passado, como também neste ano, tivemos a participação da equipe de louvor. Eu quero dizer aqui que Deus continue a derramar grandiosíssimas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês que fazem parte da equipe de louvor da IPI de Engenheiro Goulart. Porque desde o ano passado, em plena pandemia, vocês sempre ensaiaram, gravaram vídeos para participar de todos os cultos online. E quando tivemos a oportunidade de realizarmos os cultos presenciais no templo, vocês também participaram. Então, que Deus continue a derramar muitas bênçãos na vida de cada um de vocês que fazem parte da equipe de louvor na IPI de Engenheiro Goulart. Este ministério tão importante que faz parte da vida da igreja, que é a IPI de Engenheiro Goulart. Que Deus os abençoe grandemente, que esse amor, que essa dedicação que vocês possuem pela obra de Deus na IPI de Engenheiro Goulart e nesse ministério, nunca venha faltar em seus corações. Ao Departamento de Comunicação, a minha gratidão a Deus também pela vida de cada um de vocês, que desde a pandemia, desde o ano passado, como também neste ano, tem se dedicado, tem se empenhado para disponibilizar através das redes sociais os cultos online, como também os estudos bíblicos online. Devido a esta pandemia, ficamos impossibilitados de estarmos no templo para realizarmos então os cultos presenciais, como também os estudos bíblicos presenciais, mas através do Departamento de Comunicação. Tudo isto foi disponibilizado para todos os irmãos e irmãs através das redes sociais. E hoje, então, temos esse privilégio de vermos os cultos online e também os estudos bíblicos online em casa, através das redes sociais. Então, que Deus continue a derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês que fazem parte do Departamento de Comunicação da IPI de Engenheiro Goulart. Eu faço aqui a minha parte, gravo os vídeos e sempre envio ao Departamento de Comunicação e eles, com muito amor e carinho, editam e colocam então à disposição para todos nós assistirmos então os cultos, como também os estudos bíblicos. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Eu quero iniciar esse momento de adoração lendo o Salmo 31, versículo 23 e 24. Salmo 31, versículo 23 e 24.
Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todo o que esperais no Senhor. Vamos orar. Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para prestarmos este culto de adoração ao Teu nome. Ainda, ó Pai, estamos impossibilitados de estarmos na Tua casa, mas aqui estamos, ó Pai, através das redes sociais, para como igreja Tua, como Teu povo, prestarmos este culto a Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através de cada ato deste momento de adoração. Que a Tua palavra, que será lida e proclamada, que venha falar aos nossos corações. Que os cânticos que serão entoados pela equipe de louvor venha falar aos nossos corações também neste momento de adoração. Venha abençoar, ó Pai, a cada irmão, irmã, criança que neste momento está assistindo este momento de adoração. Momento em que reservamos exclusivamente para adorarmos e bendizermos o Teu nome. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e aceita a nossa adoração a Ti. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas,
texto para nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu farei a leitura do versículo 34 até o 40. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o 40. Entretanto, os fariseus, sabendo o que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ó Deus amado, mais uma vez ouvimos a tua palavra que foi lida aos nossos corações. E agora a ouviremos, ó Pai, principalmente através da explanação. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco neste momento, através da tua palavra que foi lida neste exato momento. Que venhamos, ó Pai, ouvir a tua voz por intermédio e através da tua palavra que será transmitida aos nossos corações neste momento. A tua palavra sempre traz um fortalecimento e sempre revigora a nossa fé em ti. Por isso, ó Pai, que tudo o que for falado neste momento, em cima da tua palavra a cada um de nós, que venhamos estarmos atentos para ouvir a tua voz através da mesma. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Neste tempo de pandemia, eu penso que eu e você, meu irmão e minha irmã, o que mais temos visto e ouvido são pessoas que estão passando muitas dificuldades, como também muitas famílias, dificuldades financeiras, dificuldades principalmente referente em colocar comida na mesa para todos aqueles que fazem parte de suas famílias. Quantas famílias perderam seus entes queridos e até hoje ainda estão enlutados. Mas a grande notícia é que no meio de todo este sofrimento e de todas essas dificuldades que muitas pessoas estão passando, como muitas famílias também, é que passou a existir o lado bom que há no ser humano. Temos visto muitas famílias sendo ajudadas por algumas instituições que estão distribuindo alimentos. E quando eu vejo isso, eu fico feliz, eu fico alegre, porque é muito triste vermos as pessoas passando dificuldades e, às vezes, olharmos aquela cena sabendo que tudo poderia ser diferente. Mas vemos que Deus tem levantado ONGs, instituições, colaboradores para fazer com que muitas famílias que estão passando por sofrimentos e dificuldades, principalmente na questão alimentar em casa, e vemos que os seus problemas estão sendo amenizados através de distribuição de cestas básicas. Vemos que muitas pessoas estão participando disto, estão doando alimentos para ajudar muitas famílias que estão passando por seríssimas dificuldades. Porque é muito triste quando olhamos e vemos para a realidade de crianças que não têm o que comer em casa, de pessoas que são batalhadoras, trabalhadoras, que são humildes, que são simples e que estão passando por momentos difíceis, mas, por ora,
não têm, às vezes, os alimentos necessários e suficientes para se alimentarem de uma maneira adequada. Então, quando olhamos que muitas coisas estão acontecendo e essas pessoas, essas famílias estão sendo ajudadas, isto é, amor ao próximo. E o texto que foi lido nesta noite para a nossa meditação e reflexão fala exatamente disso. Temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, mas também temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Mas, louvado seja Deus, que mesmo diante deste cenário tão caótico que estamos vendo, ao mesmo tempo, estamos vendo que a mão de Deus está se fazendo presente através de pessoas boas e de instituições que têm ajudado muitas famílias a superarem, principalmente a dificuldade atual que elas estão passando. Eu penso que o coração de Jesus deve estar muito alegre e feliz mediante essas pessoas que estão ajudando estas famílias que por ora estão passando por essa situação difícil. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, o que temos feito para ajudar o próximo? Qual tem sido as nossas atitudes, as nossas ações em relação ao próximo? Quem é o nosso próximo que Jesus está falando aqui? Temos amado a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? E também eu quero lançar a pergunta: temos amado o próximo como a nós mesmos? Então, é nisso que eu quero meditar, é nisso que eu quero fazer os irmãos e irmãs refletirem diante deste texto da palavra de Deus que foi lido nesta noite para cada um de nós. O texto que foi lido é uma discussão rabínica. Havia uma discussão sobre qual era o principal mandamento. Os fariseus queriam colocar Jesus à prova mais uma vez. Notamos que os fariseus o questionaram sobre qual seria o grande mandamento. Isto vemos do versículo 36 ao 39 do texto que foi lido. No Antigo Testamento, estes dois mandamentos eram separados, mas Jesus os uniu no Novo Testamento. Esses dois mandamentos, eles significam a expressão máxima da vontade de Deus para todos nós. É o resumo dos ensinamentos de Jesus e de toda a Bíblia. Aqui, os fariseus achavam que obedecer à lei do amor a Deus seria o fundamental, mas o amor ao próximo não. Isto vemos no Antigo Testamento principalmente. Este era o pensamento dos judeus, mas quando olhamos para o Novo Testamento, na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 20, está escrito: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, ao mesmo tempo que dizemos que amamos a Deus, nós também temos que amar ao nosso próximo e aqueles que são os nossos irmãos e irmãs na fé. Para os fariseus, não existia um amor a Deus e um amor ao próximo. Mas para Jesus, ambos estão completamente ligados. Para Jesus só existe amor a Deus se existir amor ao próximo. E aqui, durante a nossa meditação nesta noite, vamos ver que
se é uma coisa que temos que colocar em mente, meus queridos irmãos e irmãs, é o seguinte: não somos iguais, não pensamos iguais. Somos diferentes uns dos outros. Por isso que, às vezes, encontramos muitas dificuldades de nos relacionarmos com o nosso próximo e também de amá-lo. Mas veremos no decorrer da nossa meditação nesta noite o que Deus quer falar aos nossos corações. Vemos aqui que os fariseus perguntaram para Jesus referente às obrigações que deveriam serem cumpridas conforme a lei. Versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ora, os fariseus perguntaram isso para Jesus sobre o mandamento na lei e não na prática. Ou seja, aqui eles estavam interessados em cumprir a lei. Eles não pensavam simplesmente em fazer isto de coração. Não, a questão aqui era simplesmente uma obrigatoriedade que a lei exigia que eles então fizessem. Mas vemos aqui que a resposta de Jesus não tem nada a ver com a lei. Nós vemos aqui que Jesus ele fez um contraste entre a lei e o amor. Jesus ele respondeu sobre a situação em cumprir a lei e não o dever, ou seja, a obrigatoriedade de cumpri-la. E Jesus disse no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, como entendemos essas palavras de Jesus? O que é amar a Deus? Como demonstramos este amor a Ele? Amar a Deus é permitir que Ele nos ame e nos sentirmos amados também por Ele. Às vezes dizemos que amamos a Deus, mas aqui eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, para juntos fazermos aqui uma reflexão. Temos sentido o amor de Deus presente sobre nós e sobre a nossa família? Temos sentido a presença de Deus? O amor de Deus tem entrado em nossos corações? Temos sentido Ele? Ele tem feito diferença em nossa vida? Amar a Deus também é permitir que o seu amor flua em nós a cada dia e a cada momento. Temos sentido isto ou simplesmente reclamamos e murmuramos das coisas que muitas vezes acontecem conosco? Mas o amor de Deus deve sempre ser sentido por nós, independentemente de todas as coisas ruins que muitas vezes acontecem conosco. Amarmos a Deus, entregarmos a Ele o nosso coração, o nosso viver, o nosso sentimento. O amor que Deus quer de nós deve ser maior que o amor que muitas vezes temos nas coisas que temos neste mundo. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Também é não blasfemarmos contra algumas coisas que acontecem em nossa vida, que muitas vezes nos entristecem, nos aborrecem. Temos que entender que o amor de Deus está sempre presente em nossos corações e de que Ele também está sempre disponível para ser derramado sobre cada um de nós. Uma coisa que temos que fazer em nossa vida é que quando vamos fazer as coisas para Deus e para o nosso próximo, temos que fazer com amor.
temos que fazer com satisfação em nosso coração, sem reclamar. Às vezes fazemos as coisas para Deus, mas reclamamos. Não é certo, não é correto. Ao fazermos as coisas para Deus, temos que fazer por amor, porque Ele sempre tem nos abençoado. Em muitas ocasiões, quando passamos a reclamar referente àquilo que estamos fazendo para Deus e também para o nosso próximo, que às vezes parece um fardo, nós estamos distantes de agradar a Deus. É um desafio amarmos o próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus menciona neste texto. Quem disse que é fácil amarmos ao próximo? Como eu disse, não somos iguais. E às vezes queremos que o nosso próximo seja igual a nós, que ele pense como pensamos, que ele haja como agimos. E isso nunca, meus irmãos e minhas irmãs, acontecerá, porque somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós reagimos diante de uma situação de uma maneira diferente. Portanto, somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa, possui a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Ela tem um caráter impregnado em si. Cada um de nós age e reage sempre de uma maneira diferente diante de uma determinada situação e também de um acontecimento. E uma outra coisa, temos uma personalidade diferente uns dos outros. E aqui mais uma vez surge a pergunta: como amar ao próximo como a nós mesmos? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que aparece diante de nós, é aquele que sempre temos contato com ele, é aquele que sabemos que precisa ser ajudado. Em muitas ocasiões sabemos de muitas pessoas que estão passando por situações difíceis. E às vezes podemos ajudar, podemos fazer uma diferença. Isso é algo que temos que colocar em nossos corações. É como diz um provérbio popular, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Ao fazermos o bem para as pessoas, nós estamos demonstrando amor ao próximo. Mas surge aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Como estamos nos relacionando com as pessoas que são diferentes de nós, que pensam de uma maneira diferente? Como temos convivido com estas pessoas que é o nosso próximo? Qual tem sido o nosso testemunho diante delas? Quando analisamos a vida de Jesus, ele conviveu com pessoas diferentes da sua maneira de pensar. Isto era uma realidade na vida dos discípulos. Cada discípulo tinha uma maneira de ser diferente do outro. E Jesus teve que entender a maneira que era cada um deles. Jesus também teve que conviver com as autoridades religiosas no seu tempo, que eram difíceis de lidar, com os fariseus, com os escribas e com outros grupos religiosos, com muitas pessoas que sempre não o respeitou, mas Jesus teve que demonstrar amor e compaixão por cada uma destas pessoas. Por isso que Jesus também nos desafia a ser como ele, a amar o próximo como ele amou.
Eu quero concluir dizendo que aqui, nesse texto que foi lido, Jesus usou a expressão todo o teu coração, porque para os judeus o coração representava a vida que estava interna, dentro do homem. Era assim que o judeu pensava. Para os judeus, no coração havia alegria, tristeza, temor, dor, desejo, inteligência e, principalmente, os pensamentos. Jesus usou a expressão toda a tua alma e entendimento para dizer que devemos amar a Deus integralmente. O amor, para ser realista, deve passar pela nossa razão e pela nossa emoção. Mais uma vez eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Como temos amado a Deus? Temos sentido o seu amor? O que temos feito que tenha agradado a Deus em nosso dia a dia? Qual tem sido as nossas atitudes em prol do nosso próximo? Às vezes, achamos que é somente dinheiro que o próximo precisa. Às vezes, não é isso que ele necessita. Às vezes, aquele que sabemos que está sofrendo, que está passando por dificuldades, nem sempre ele precisa de dinheiro. Às vezes ele precisa de atenção, ele precisa de ser ouvido, ele precisa principalmente de que alguém o enxergue e que o valorize como pessoa, como um ser humano. Às vezes podemos ajudar e demonstrar o nosso amor ao próximo, enviando uma mensagem de carinho, de fé e de esperança. Às vezes, quando estamos sabendo que o nosso próximo ele está sofrendo diante de algo que aconteceu em sua vida e em sua família, por que não gravarmos uma oração através do WhatsApp e enviar para ele? Isto é demonstrar também amor ao nosso próximo. Dizer para ele, eu estou aqui, conte comigo. Olha, como você está? São palavras que demonstram o quê? Amor ao nosso próximo. Portanto, amar ao próximo, ajudá-lo, não é simplesmente na questão financeira. Há vários contextos que temos à nossa disposição para demonstrarmos amor ao próximo. Não podemos resolver os problemas de todas as pessoas e famílias que estão sofrendo no mundo neste exato momento, que esta pandemia causou. Mas podemos fazer algo por aqueles que sabemos que necessitam ser ajudados. Ora, não podemos ficar de braços cruzados quando estamos sabendo ou quando estivermos sabendo de pessoas amigas e queridas que necessitam do nosso apoio e da nossa presença diante daquela situação que ele está passando. Uma outra coisa, meus queridos irmãos e irmãs, quem ama o próximo deve desejar que ele seja feliz, que as coisas em sua vida deem certo, que os seus sofrimentos sejam amenizados. Eu fico muito feliz quando eu vejo que algumas pessoas, alguns anos atrás ou meses atrás, passaram por algumas situações difíceis e hoje superaram e estão conseguindo seguir em frente, estão bem. Eu fico muito feliz. O desafio de amar ao próximo é amar principalmente aqueles que sempre sabemos que necessitam de nós,
nós temos que ter em mente o seguinte: nós temos que amar estas pessoas como elas são. Nós temos que procurar entendê-las. Nós temos que ouvi-las. É preciso ter empatia para amarmos ao próximo. Eu quero deixar uma reflexão para todos nós. Se Deus não nos amasse como somos, o que seria de nós? Nós somos difíceis, nós somos complicados. Há dias que estamos bem, há dias que não estamos bem. Muitas pessoas que convivemos, às vezes, também dão trabalho para nós. E essas pessoas é o nosso próximo. Mas será que nós também não damos trabalho para Deus? Claro que sim. Claro que sim. Jesus nos ensina nesse texto que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos ajude a cumprirmos estes 2 mandamentos conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Amém.
quero dizer aos irmãos e irmãs o seguinte, que todos tenham um pouco de calma e de tranquilidade, que breve, logo, estaremos de volta com os cultos presenciais em nosso templo. Os casos já estão baixando, as internações também, estamos tendo uma estabilidade e assim que entrarmos na fase amarela, temos então a autorização do Presbitério Leste Paulistano, no qual estamos jurisdicionados para retornarmos com os cultos presenciais em nosso templo. Então, em nome do Conselho, eu peço que os irmãos e as irmãs tenham mais um pouquinho de calma e de tranquilidade, que logo, breve, assim que entrarmos na fase amarela, retornaremos com os cultos presenciais. O primeiro culto em que será realizado presencial, teremos a celebração da Ceia do Senhor, em que todos juntos participaremos deste sacramento. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque mais uma vez tivemos o privilégio e a oportunidade de juntos estarmos reunidos através das redes sociais para prestarmos este culto de adoração a Ti. Ainda, ó Pai, estamos impossibilitados de estarmos na Tua casa, como igreja Tua, como Teu povo, para sentirmos a Tua maravilhosa presença em nossos corações, juntamente com os nossos irmãos e irmãs na fé. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, sentimos que o Senhor está presente conosco e com aqueles que fazem parte da nossa família. Sentimos, ó Pai, o Teu amor para conosco. Sentimos, ó Pai, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos auxiliado em muitos momentos que passamos em nossa caminhada cristã neste mundo. Nos ajuda, ó Pai, a Te amar como o Senhor realmente merece. Que venhamos Te amar através de ações e de atitudes que venha alegrar ao Seu coração. Que venhamos, ó Pai, também amar ao nosso próximo. Que venhamos fazer coisas que venham fazer diferença na vida deles. Ajuda-nos, ó Pai, a Te servir melhor e principalmente a fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Às vezes, ó Pai, nos omitimos de fazermos algumas coisas em relação a Ti, a Tua obra e ao nosso próximo. Perdoa, ó Deus, a cada um de nós e coloca em nossos corações disposição para fazermos pequenas coisas para que venhamos ajudar ao nosso próximo. Fica conosco, ó Deus, em mais uma semana que teremos pela frente. Guarda a cada um de nós deste vírus, ó Pai, que ainda está presente, e também aqueles que fazem parte da nossa família, porque temos que sair para fazer as coisas, ir trabalhar, voltar, e no meio, ó Pai, durante a nossa ida e a nossa volta, nós estamos em contato, ó Pai, com este vírus. Mas em nome de Jesus, ó Pai, venha proteger a cada um de nós e aqueles que fazem parte da nossa família. Que o Senhor venha, ó Pai, consolar e conceder força para muitas famílias que perderam seus entes queridos por causa desta doença e por causa de outras enfermidades também. Ó Deus amado, venha fortalecer a nossa fé em Ti, venha colocar em nossos corações e derramar do Teu amor e da Tua graça e da Tua proteção. Fica conosco, ó Deus. Fica com os nossos queridos irmãos e irmãs que não são membros da Tua Igreja de Engenheiro Goulart, que estão assistindo este momento de adoração. Abençoe também a vida deles e dos seus familiares. Abençoe, ó Pai, a Tua Igreja de Engenheiro Goulart, as crianças, aos jovens, aos adultos,
aqueles que fazem parte de cada ministério da tua igreja. Ó Deus amado, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha derramar das tuas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que fazem parte da tua igreja. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e nos ensina, ó Deus, a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e também amarmos o próximo como a nós mesmos. Ensina isto, ó Pai, a cada um de nós e que o nosso testemunho venha falar alto nessa sociedade em que vivemos, que carece principalmente do teu amor e da tua graça a cada dia e cada vez mais. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos o perdão por todos os nossos pecados. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre presente conosco, sobre aqueles que fazem parte da nossa família e também com as famílias que estão enlutadas, com aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão sem esperança em seus corações e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo até a volta gloriosa e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia, mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou, teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece, me faz no dia mal vencer. Minha arma é saber que o Verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como Ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Deixa o vento passar pra ver o que continua, o que ainda está no lugar. Espera a noite passar, pois a vida continua, só quem procura pode achar. Como um bom toca-disco, o caminho é old school. Achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Ninguém notou onde todo mundo errou, um professor que mal começou, e o desprezo pelas horas de voo das primeiras casas onde a luz chegou. No seu olho tem um cisco, me disse um cego, um segundo antes de cair no abismo. Com
como ovelha que conhece o pastor. Só o som da sua voz me diz time to go. Ou como virgens despertando do sono, aí vem o noivo, eu dormi, mas prontamente saí ao seu encontro. Não me distraí com outros, meu tempo de espera eu guardava. Olho na reserva, desenterra hoje o que o céu te deu. Prepara um presente pro futuro que nasceu nas ruas e palácios. Aumenta o som no máximo e roda até cair. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito